Dia na presença de Deus. Estamos hoje no dia 27 do projeto Bíblia para Iniciantes e eu sou LP, Luiz Paulo. É um prazer poder estar com você nesse projeto, que esse projeto esteja fazendo a diferença na sua vida, assim como está fazendo na minha. E hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23. E Jesus começa a falar por meio de parábolas, muitas e muitas parábolas. Ele está ali saindo, saindo Jesus da casa, de sua casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Olha a cena. Jesus estava em pé num barco e a multidão estava na praia, escutando Jesus falar do barco. Que cena incrível. E de muitas coisas lhe falou por meio de parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais à frente ele vai explicar essa parábola. Então, vou continuar lendo aqui para chegar na explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhes se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui também ele faz uma referência à parábola dos talentos, né? Quando aqueles servos receberam cada um alguns talentos e, e um deles enterrou o seu talento, não multiplicou. E aquilo foi ruim, né? O Senhor não gostou daquela atitude, porque não desenvolveu, não multiplicou. E aqueles que multiplicaram, o Senhor gostou, e tanto que tirou daquele que enterrou e entregou para aqueles que haviam multiplicado, inclusive para aquele que tinha multiplicado mais, né? Então aqui no final da parábola ele disse que na terra boa deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então é importante isso, multiplicar, multiplicar, porque ao que não tem, lhe será tirado, e ao que tem se lhe dará e terá em abundância, entende? É isso referente aos talentos, referente à palavra, referente a tudo, tudo que você tem acesso do reino de Deus, ou você pratica e multiplica isso, ou vai estagnar. E muitas vezes vai ser até tirado aquilo que foi dado. Então é importante entender. E como eu falei, o objetivo desse projeto não é trazer conhecimento apenas, é trazer uma prática, uma atitude. E aqui nessa parábola ele vai falar sobre isso mais para frente, na explicação. E continua: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração
deste povo está endurecido. Vou parar aqui. Coração. Eu tenho o costume de circular essa palavra coração na Bíblia. E eu percebi que na Bíblia existem muitas vezes a palavra coração. E por que que eu faço isso? Eu percebi que Deus, que Jesus, eh, olha, eles olham o nosso coração. Eles não olham o exterior, não olham o que está por fora. É um poder de olhar e ver o coração. Jesus, lá mais na frente, um pouco, no capítulo 18, ele disse que para entrar no reino dos céus tem de ser como uma criança, um coração de criança, puro como uma criança. E aquele povo, ele estava com o coração endurecido, né? Então já estava machucado. Uma criança é pura, uma criança ela não passou por muitas coisas, por muitos traumas ainda. Então ela está ali como uma esponja, ela escuta, ela ouve, ela está atenta, ela vê, ela sente. Então tudo aquilo que é falado para uma criança, a criança está ali, ela está num processo de desenvolvimento, ela quer aprender, ela quer crescer. E muitas vezes nós já passamos por tantas situações e que essas situações acabam nos ferindo e nos fechando o coração, endurecendo o nosso coração. Então é importante sondar o coração, sondar o nosso coração e perceber como que ele está. Porque para entrar no reino dos céus é importante ter um coração como de uma criança. É importante estar aberto. E aqui ele fala, porque o coração deste povo está endurecido. Por isso que eles não entendem. Por isso que ouviram com os ouvidos e não entenderam. Por isso que viram com os olhos e não perceberam. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, coração fechado, coração duro, a dureza do coração do homem é que o afasta de Deus. Até a religiosidade extrema endurece o coração, como aqueles fariseus religiosos, escribas, né, entendedores da lei, saduceus. Então, eram pessoas que, por mais que tinham conhecimento, não tinham o coração aberto, entende? E ele continua aqui: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então nós estamos hoje num tempo privilegiado, realmente privilegiado. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam sobre esse tempo onde Jesus viria para ensinar, para ser referência, para dar o exemplo. E eles gostariam muito de ter vivido na época de Jesus. E nós temos a oportunidade. Não vivemos na época de Jesus, mas ele é vivo em nossas vidas hoje e tudo aquilo que ele fez está aqui, tudo. Muitas coisas que ele fez está aqui escrito na Bíblia, no Manual da Vida, para que nós possamos entender que entre no nosso coração e que nós possamos mudar nossas vidas e ter uma vida abundante. Então, aqui ele vai agora para a explicação da parábola. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, então aqui ele se refere à semente, né? A semente da parábola, quando ele começa a falar que o semeador começou a semear e uma parte caiu à beira do caminho e etc. Quando fala da semente, ele está falando o quê? Da palavra de Deus.
Lá em Lucas já diz que a semente é a palavra. Tá bem claro lá em Lucas isso. É o mesmo trecho descrito de forma diferente por Lucas. Então aqui fala: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Ou seja, o terreno, o solo, é o coração. O coração representa o terreno que a semente está sendo plantada, que está sendo semeada. Então, no caso da palavra que foi semeada na beira do caminho, é como é como esse exemplo aqui, a palavra do reino vem e vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Então é automaticamente, praticamente nem chega a entrar no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Ok, a pessoa recebeu com alegria, entendeu, conheceu a palavra, ficou feliz, uau, a palavra é maravilhosa, mas não tem raiz em si, sendo antes de pouca duração. Porque enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, uma pessoa que recebe a palavra, mas daqui a pouco vem um outro e fala: ah, não, isso é fanatismo, isso não é bom e etc. A pessoa já murcha, já, já fica triste e não tem duração. Não tem duração. Ela não cria uma raiz, porque está nesse solo, que é um solo rochoso. Não cria raiz, entende? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, a pessoa até ouve, né, recebe, porém ela está num mundo, ela está num contágio social tão louco e tá numa vida tão louca, às vezes muita festa, e essa palavra ela não frutifica, porque dentro desse ambiente é um ambiente tóxico e é um ambiente que não traz é, a, os ingredientes certos para o crescimento daquela semente, não aduba, entende? Não é um ambiente que não tem os ingredientes próprios para que aquela palavra possa crescer, para que possa multiplicar. Então, cuidado com o ambiente onde você está. Às vezes você vai para a igreja, recebe a palavra e daqui a pouco vai para um ambiente em que a palavra não consegue se desenvolver ali. Então você fica ali meio morno, né? Tem uma palavra que diz que a pessoa fica morna. Ela, ok, ela recebe, mas depois vai para um ambiente que não tem nada a ver, que não tem espaço, né? Ali para crescer. E aí fica ali meio morno, né? E não cresce. Fica infrutífera. Aqui ele fala que fica infrutífera, não dá frutos. Não tem como dar fruto por causa desse ambiente, um ambiente de fascinação, de riqueza, um ambiente do mundo mesmo, né? O mundo. Por isso que Jesus fala que sede santos, o que é santo? Se separar do mundo, dos prazeres, de- dessa fascinação, né? E, por último, ele fala: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e a 30 por um. Quem quer estar nesse último grupo aqui? Quem quer? Levanta a mão. Eu quero, eu levantei minha mão aqui, eu quero. Eu quero produzir a 100, quero produzir a 60, 30, de preferência 100, né? De preferência 100. Então isso é o quê?
Aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Então é a palavra que entra no coração, compreende e pratica. Porque também todas as outras pessoas que receberam a palavra ali, todos os outros exemplos, receberam a palavra e trouxeram conhecimento. Eu já falei sobre isso aqui. Conhecimento sem atitude, sem prática, é pesado, não adianta nada. Né? A letra mata, diz a palavra. A letra mata, mas o espírito vivifica. O espírito é aquele que faz agir. Né? O espírito é aquele que faz trazer ação. Né? Então, diz também: a fé sem obras é morta. Não adianta nada você ter uma fé e não fazer e não agir. Né? Isso não existe, ela é morta. Da mesma forma, um conhecimento sem. Ah, entrou como forma de conhecimento apenas, mas está ali. E se não tem prática, se não tem a compreensão, o entendimento verdadeiro que traz aprendizado e mudança, fica infrutífero. Fica infrutífero. Então é isso, gente. Eu sou apaixonado por essa parábola. Eu gosto muito porque fala de coração, né? Jesus, ele falou por parábolas porque o ensinamento da parábola, né, da brevidade, da simplicidade dessa ferramenta, ela oferece um poder de memorização incrível, diferenciado, e fica mais fácil às vezes da pessoa colocar em prática, porque não é uma coisa assim, às vezes tão direta e tão ofensiva que a pessoa já fica ali querendo se justificar ou recuar um pouco. Então a pessoa começa a se colocar no lugar, né? Então, aqui na minha Bíblia, nas explicações, diz que aproximadamente um terço dos ensinamentos de Jesus, um terço foi feito com o uso de parábolas que revelavam a natureza do reino de Deus. Então, tem um grande motivo, então, para que ele falasse por parábolas, é porque realmente facilita o entendimento da palavra. Então, que a gente possa receber essa parábola hoje, que nosso coração seja uma terra boa. Coloca a mão no seu coração aí e fala assim: ô meu coração, que esse meu coração seja uma terra boa. E essa é a oração que eu faço. Que os nossos corações, que o meu coração, que o coração de cada pessoa que está ouvindo e de todas as pessoas possa estar preparado, possa ser um coração aberto, um coração como um coração de uma criança, um coração adubado, um coração que possa receber essa semente, que possa receber essa palavra de Deus e que essa palavra possa vir a crescer, que nós possamos regar, adubar num ambiente propício, né, num ambiente separado para as coisas de Deus, onde nós possamos falar de Deus, aprender cada vez mais, levar a sua palavra e multiplicar isso a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Que você seja abençoado, que seu coração seja essa terra boa e que você possa preparar cada vez mais, com mais adubo, com mais. E eu vejo assim que o adubo, que a água, que né, a preparação desse terreno é o que? É fé, esperança, amor, alegria, gratidão. Então, tudo isso são os ingredientes para que essa terra fique cada vez melhor para receber a palavra de Deus. Amém? Um beijo no coração, um dia incrível, maravilhoso para todos nós. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.